Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma conversa deliciosa que eu tive com o Mário Cabral. E eu vou apresentar para vocês o Mário Cabral de uma maneira que ele fez questão que eu apresentasse, vocês vão entender por que ele fez questão que eu o apresentasse dessa maneira. O Mário Cabral, ele é um cordelista aqui de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, né? Ele é um cordelista, ele viaja um pouco pelo teatro, pelo cinema, mas a pegada dele é a literatura de cordel. Ele é historiador de formação, ele é mestre em ciências sociais pela Unifesp, do campus aqui de Guarulhos, onde ele faz uma pesquisa, onde ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante sobre a cultura de viola aqui na cidade de Guarulhos. Só que ele fez questão que eu o apresentasse como um funcionário público braçal. Então ele é agente funerário aqui na prefeitura de Guarulhos. E vocês vão entender por que ele fez questão disso, tá? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse papo gostoso que eu tive com o Mário Cabral e depois eu falo mais coisas, tá bom? Com vocês, Mário Cabral. Bom, então a gente está aqui com o Mário. Marião, diz para mim o seguinte: uma curiosidade que, apesar de eu te conhecer há tantos anos, eu não sei, você nasceu em Guarulhos? Não, apesar do sotaque forte, né? Eu sou guarulhense, nasci e me criei em Guarulhos, mas meus pais são paraibanos, da região do Cariri paraibano. E eu peguei esse sotaque, esse gosto pela cultura nordestina por eles, né? Pelo contato com o vinil de repentistas que meu pai tinha, na comunidade ali do Cocaia, no Jardim Jovaia, que a gente vivia com tios, tias, primos, né? Minha trilha sonora, quando era criança, era Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Marinês, os aboiadores, os violeiros. Aí a gente aprendeu, né? A ser um pouco nordestino fora do espaço geográfico. É isso aí. Isso aí. Então você nasceu em Guarulhos, legal. Sem E, Guarulhos. e diz para mim o seguinte, Marião, você já começou a falar agora um pouco disso, mas como é que é a literatura de cordel, como é que é a cultura popular, né? Como é que isso foi entrando em você, sendo que você nasceu numa cidade como Guarulhos, que é uma cidade grande, né? Que é uma cidade, apesar de ter uma... Muitas vezes a gente achar que Guarulhos tem uma mentalidade meio provinciana, é uma cidade grande, né? Uma cidade, é quase uma metrópole, né? E como é que é? Como é que essa coisa da cultura popular, da cultura nordestina, do cordel, foi entrando em você? Fala um pouco mais de detalhes disso, apesar de você já ter começado a falar. Sim, no caso, o contato foi pelo vinil, né? Meu pai tinha alguns LPs de repentistas e eu começava a ouvir e começava a ver que toda rima tinha uma marcaçãozinha, tinha uma certa matemática. Aí eu comecei a contar. Aí depois de muito tempo eu assimilei que o repentista faz na hora, o cordelista escreve. A estrutura poética é a mesma, né? E eu comecei a contar, né? E comecei a escrever no caderno de escola. A partir quando eu estava na sexta série, sétima série, oitava, eu já escrevi algumas estrofezinhas, né? Tentando chegar. Aí foi com o tempo, eu fui aprimorando mais, aí fica meio que orgânico, né? Quando você internaliza a métrica poética, você dá um tema para o cara fazer, o cara já faz dentro daquelas métricas, né? Que a base do repente e do cordel é três: é métrica, rima e oração. A métrica, se você vai fazer uma cestilha, você tem que cumprir os 6 versos. A rima tem que rimar, onde deve rimar. Por exemplo, na cestilha rima o segundo, o quarto e o sexto verso, obrigatoriamente, né? E a oração é o enredo. Por exemplo, se você começa a falar de abacate, termine o enredo falando de abacate. Não fale de outro tema. Então, eles priorizam muito isso, a métrica, a rima e a oração. Eu aprendi ouvindo os LPs, que meu pai, inclusive eu tenho esses vinil até hoje, né? Para mim, meus mestres de cordel foram repentistas EAD, foi a distância, foi pelo som. Eu depois, quando eu fui crescendo, eu comecei a frequentar essas cantorias de repentistas que faziam em Guarulhos, na Grande São Paulo, nas periferias, né? Aí eu comecei a ver, é isso, tem sempre uma conta, né? Você pede para o cantador, faça um mote em 10, 10 versos de 10 sílabas, faça um mote em 7, 10 versos de 7, uma cestilha,
6 versos de 7 sílabas. E assim vai. Dentro desse mundo do cordel, tem mais de 70 métricas poéticas, né? Fora as variantes. Tem as radicais, as mais fixas, e tem umas variantes dessas, né? Puxa, que legal. Então fala para mim um pouquinho, para a gente conhecer um pouco mais desse universo que você já mostrou aqui, que é muito vasto, do cordel. Qual é a origem dele, a origem histórica dele, como é que ele surge, se existem registros disso, se é uma coisa que foi espontânea e a gente nem sabe exatamente como, onde surgiu, mas tem uma origem fixa ou isso foi uma coisa mais espontânea? Sim, se você for pegar pesquisadores, que nem o próprio Ariano Suassuna, né, que é uma referência nessa coisa de nordestinidade, de cultura popular, né, o Ariano Suassuna, alguns pesquisadores, que nem o Câmara Cascudo, fala que essa coisa do menestrel, que faz poesias de lugares em lugares, vem desde os aedos gregos, que tocavam flauta, pastoreavam ovelhas, né? Aí você, no recorte que eu faço, eu acredito que é dos trovadores do sul da França, né? É os trouvères, que chamam, né? E aquele mundo do trovadorismo português. Essa é a base do cantador repentista e do cordelista, né? A palavra cordel é uma corda, que eles penduravam os folhetos, né? Para vender em feiras. E a cultura do cordelista é escrever, fazer os desenhos, as artes e vender em feira, né? Ou então espaço que tem muita aglomeração de gente. O repentista tem a coisa mais ligada a um desafio. Ele ia de cidade em cidade desafiando quem cantava e improvisava mais do que ele. Tanto que, geralmente, desafio de violas é sempre 2 violas e 2 cantadores. Não tem essa coisa de vários violeiros na arte do repente. Já na viola caipira, eles permitem solos, orquestras, né? Tem uma estrutura diferente aí. Então, eu acredito que é isso. Ela vem da Europa, né? Com influências mouras, né? Portugal e Espanha foi feita a cabeça mais de 700 e tantos anos pela cultura árabe, né? Essa coisa de improvisar, o alaúde, né? É o pai, o avô da viola. Depois tem a vihuela, que é um instrumento europeu, que dizem que é o instrumento mais próximo do que hoje é a viola, né? É, Aí são pesquisadores como o Ivan Vilela, né? Que pesquisam essa coisa da origem da viola, né? Mas a origem do nosso cordel ela é portuguesa, mas também com influência muito forte de árabes, né? E o nosso colonizador também é miscigenado de povos ostrogodos, visigodos, galegos, então já uma miscelânea muito grande. Você vê um mito de origem mesmo, um ponto fundador é complicado, é bem complicado. Mas isso se remonta a mais de 1000 e tantos santos anos, né? Tanto que nunca a gente pode pensar em fixidez, uma coisa rígida, né? Mas o repentista nordestino, eu acho que é o mais próximo dessa estrutura do trovador europeu do século XIV, século XV, né? Então, você falando agora de repente, de cordel e tal, me remeteu a uma coisa da cultura urbana atual. Eu queria que você, como pessoa que entende bastante disso, tentasse fazer um paralelo para mim. Existe a possibilidade de eu fazer um paralelo entre, por exemplo, o repente e a batalha de rima, o cordel e o rap? Enfim, existe pesquisa nisso? Existe paralelo nisso? Ou são coisas que não podem ter, que não tem nada a ver uma com a outra? Então, na questão artística, você pode tudo. Então, você pode ser um rapper, que você, dentro da sua musicalidade, pode colocar uma toada, um estilo rítmico, igual o repentista. E o repentista, ele também pode inovar e fazer uma coisa mais ligada a essa métrica rápida do hip hop. Mas, historicamente, são abismos muito grandes. Por exemplo, essa tradição do repentista, ela remete ao colonizador há séculos atrás e uma questão de quem era melhor do que o outro na construção do verso. Ela está ligada a uma questão de desafio e de uma questão heróica. Eu sou grande repentista, eu viajei em vários lugares, né? E o repentista até hoje tem isso, né? Eu sou melhor que você, tipo na construção do verso. Já o movimento hip hop, o rap, ele veio de um contexto do século XX, da década de 70 nos Estados Unidos, e é um movimento totalmente legítimo negro, né?
Ele vem daquela questão após a luta pelos direitos civis, final de 60 para 70 nos Estados Unidos, é rima e poesia. E é uma música americana que eles dão a liberdade da percussão, da batida, né? Que a música americana negra, ela é mais ligada a uma coisa da voz, né? Grandes cantores de jazz, grandes cantores de aquela coisa de uma voz sofrível, uma voz que conta um lamento, né? Porque o tambor, a percussão era meio que proibida nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil. Aqui era mais a percussão do que o próprio canto negro, né? Mas isso é um assunto que dá muito pano para manga. Então, no caso, o rap, essa coisa de improvisar, contar o cotidiano da favela, da opressão policial, da opressão do sistema, é uma coisa que veio dos Estados Unidos, irradiou para o mundo e teve aceitação por quê? A América todinha é periférica. Tem muita periferia, tem muita pobreza, muita desigualdade social, muito sofrimento. Então, a música mesmo de protesto. Então, ela está ligada a um protesto e a narrar o cotidiano de periferias e lugares que sofrem com essa opressão, tanto do Estado, da economia, né, do capital. Já o repente, ele tem uma coisa mais lírica, ele tem uma coisa mais ligada a um passado, de ser um grande cantador. Não que o repente você pode fazer crítica social, é óbvio. Você vê, um grande cordelista que era grande crítico social era Patativa da Saré. Aquela poesia dele, Prefeitura sem Prefeito, é isso, né? Não sei se ele pensou em Guarulhos quando ele fez essa poesia, né? Prefeitura sem prefeito, né? Mas é bem isso, né? Mas mesmo você sendo ácido, você sendo crítico no cordel, ele sempre vai soar mais lírico, mais doce, pela própria estrutura métrica que ele tem, que é cumprida. Já o rap, a batalha de rima é direto, é uma porrada mesmo, né? E na questão histórica, seria anacrônico dizer que eles vêm do mesmo período, têm a mesma fundamento. Não, isso aí é um abismo de séculos, né? Mas agora, no mundo de hoje, com essa coisa de uma miscelânea cultural que você pode fazer, mano, tem que fazer. E, inclusive, o jovem pode conhecer o repente se o rapper trazer o cara. E o repentista pode trazer um rapper e o pessoal que é mais tradicional vê. Ah, tem esse outro tipo de rima também. No mundo da arte, tudo é permitido, né? E desde que seja para agregar, para construir e trazer o conhecimento. Agora, na questão histórica, tem essa marcação de tempo, assim, né? Você falou no começo da nossa conversa que você começou a escrever em cadernos da escola, né? Cadernos e tal. Mas quando é que você se enxergou enquanto cordelista? Você olhou para aquilo que você estava fazendo e falou, pô, eu faço cordel. Quando é que você se assumiu ou se enxergou, se percebeu enquanto cordelista? Foi num sarau de poesia. Inclusive, é o grupo que fazia esse sarau, chama-se o Coletivo Jornal Dialética, que era aqui de Guarulhos. O Tiago Loreto, a Aline Fonseca, o Juliano Lourenço, o Daniel Neves, o Renato Queiroz, o Júnior Bezerra e depois a Gabriela Teles, e depois eu fiz parte desse coletivo, né? Aí esse coletivo fazia o Sarau Carolina, no teatro, dois espaços, né? No espaço do Teatro Arranca, na Tranquilidade, e no espaço do André Okuma, no Sala B. A gente fazia itinerante. Um sábado por mês, lá no Arranca, um sábado por mês no Sala B do Okuma. Aí foi a primeira vez que eu declamei, foi durante aquela Copa de 2014. Eu declamei, inclusive, um cordel sobre a Copa, né? Naquele tempo eu era totalmente contra, né? Em vez de trazer a Copa, porque não trazia o dinheiro e investia em benefício para a população e tal. Aí o pessoal, nossa, você escreve isso há muito tempo? Eu falei, eu sempre escrevi essas quadrinhas, essas estrofes assim. Falou, cara, vai fazendo, vai fazendo. Isso me deu um gás para continuar fazendo, né? E com esse coletivo, que se acabou, o coletivo Jornal Dialética se extinguiu, cada um foi fazer suas artes em vários campos. Hoje alguns estão no coletivo Ctrl V, eu faço parte hoje do coletivo editora Letras do Subsolo, que publica os trabalhos, né, que a gente produz. Aí eu continuei fazendo e cheguei a publicar 2 trabalhos, né, pela editora Letras do Subsolo. O Cordéis Dedicados, que foi o primeiro de 2016, e o Lamentos e Memórias de 2018. Aí foi quando eu falei, acho que eu escrevo isso aí mesmo, né? Porque você internaliza uma métrica, aí tudo que te dão de tema para você fazer poesia, você já vai baseado naquela métrica, né? É a mesma coisa do repentista. Ele já tem uma certa musicalidade
e a métrica internalizada para ele. Tanto qualquer mote que você dá, fale sobre o amor, fale sobre a política, fale sobre mulher bonita, sobre cabra safado. Aí eles já têm aquela, inclusive a musicalidade da viola deles, ela tem uma função. Ela só serve como fundo musical para improvisar o repente. Ela soa como fosse um mantra. Tanto que a afinação deles é muito simples e poucos violeiros nordestinos, repentistas, eles são bons de solo. Eles usam a viola mesmo só como acompanhamento, né? Diferente do caipira, que tem aquela coisa do solo, de um tom da música tonal. Então eu me descobri cordelista, foi ouvindo, foi escrevendo, e quando eu tive coragem, em 2014, de declamar uma poesia minha. Aí eu falei, acho que tá prestando, eu vou continuar. Acho que isso é um caminho bom, né? Mas você, Mariana, você é uma pessoa que você já percorreu vários caminhos aí, né? Além de cordelista, você atua aí em coletivos de cinema, você já fez teatro, enfim. Qual é a do Mário artista? Ele é um cordelista que de vez em quando faz cinema e teatro? Ele é um ator que resolveu escrever e seguir o cordelista? Qual que é a praia do Marião aí nessa história? Ou ele não é nada e quer fazer tudo, ou ele é tudo e não faz nada, enfim. Qual é a praia do Marião na arte? Então, eu acho que é essa daí. Ele não é nada e tenta fazer tudo, porque é sempre nesse lugar de aluno que eu gosto de estar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, eu nunca busquei e nunca falei, eu quero fazer teatro. Eu não sabia nem como era para entrar dentro de um processo desse. Aí no conservatório de Guarulhos, eu fazia viola caipira. Eu estava tendo 2 anos de teoria musical com o professor Fábio Bonvenuto, depois com o professor Zé Helder, e o terceiro ano com a professora Débora Rossi. Fazendo teoria e já peguei o instrumento para tocar com o Zé Helder. Tinha um colega lá, o Diego Lira, falou, cara, eu estou fazendo uma oficina de teatro lá na Casa dos Cordéis, do Bosco Maciel, e a gente está encenando o Santo e a Porca, do Suassuna. Dá uma dica para nós de sotaque, que você é nordestino. Eu falei, não, não sou nordestino, eu sou de Guarulhos. Ele falou, como é? Com esse sotaque todinho e tu não é lão? Eu falei, sou não. Então dá a dica para nós que você já tem essa coisa do laboratório. Eu falei, tá bom. Eu fui lá como fosse um laboratório de dica de voz assim e tal. O protagonista lá que fazia o Euricão, Arabe, começou a faltar. Aí a professora, que era a Eliana Sotero, falou, então você vai ficar no lugar dele. Eu falei, mas como assim? Falou, não, você vai ficar, a gente vai fazer a oficina todo junto. E foi a um convite de um colega e fui ficando, e fui ficando. Aí terminei essa oficina com ela, fiz outras 3 com ela, com a Eliana Sotero. Aí depois eu fui conhecendo outros coletivos de teatro, aí calcou da gente se conhecer lá no ETC, né? Que era o Encontro de Teatro da Cidade, que já foi MOT, já foi MAC, já foi ETC, voltou a ser MAC de novo. E naquele tempo a gente se conhecia, eu conhecia um monte de coletivos e um monte de linguagens. Eu não sabia de clown, aprendi lá. Eu não sabia da linguagem mímica, eu aprendi lá. Eu não sabia de o que era teatro épico, teatro cômico. Eu aprendi tudo lá, com aquelas vivências. Então, eu tive uma vivência com essa coisa de teatro, de atuar, muito prática. Tanto que eu tenho uma deficiência gigante de teoria teatral. Acho que os 2 livros que eu li sobre teatro é o do Preparação do Ator, do Stanislavski, e o outro do Melwood, que nem lembro o nome do livro. Você vê que a minha formação cênica, teoricamente, ela é muito vaga, ela é rasa demais. Eu tive mais uma experiência prática. Por isso que eu sou, como é que fala, um atrevido, não um ator, um atrevido. Eu tento fazer. Aí, a partir dessas vivências, o pessoal foi produzindo cinema, por conta financeira também. Como é que um coletivo de cinema de Guarulhos, que não recebe incentivo nenhum, vai poder pagar artista? Aí chamava os conhecidos, né? Aí dava um café, dava uma pinga, aí a gente ia atuando, encenando, né? Aí eu fiz alguns trabalhos com o pessoal da Companhia Bueiro Aberto, que é da Janaína Reis, do Daniel Neves, do Júnior Bezerra, não, do Renato Queiroz, do Diego Andrade, né? E fui entrando, né, nesse mundo aí de atuar no cinema, né? Agora, muita gente do teatro migrou para essa linguagem audiovisual, né? E a gente foi acompanhando isso. Aí eu fiquei um pouquinho nessa coisa do teatro, um pouquinho nessa coisa do audiovisual. Eu produzi 2 filmes com a Companhia Bueiro Aberto, um sobre os violeiros de Guarulhos, o Cantoria Urbana. O Daniel Neves é o diretor. Fiz um sobre o Cazé Angatu, o professor Cazé, né? Sobre essa questão indígena na academia, né? Com ele, eu e o Daniel dirigimos, né?
Aí eu tive a questão da experiência na produção de audiovisual, de atuar no audiovisual, e assim, foi acontecendo, né? Eu não me programei. E cantei 10 anos no coral do conservatório, né? Eu tive uma vivência muito grande no coral do conservatório, o Coral Cultura, que eu sinto saudade até hoje, né? Eu tive um contato com uma professora maravilhosa, foi Débora Rossi. Então foi isso, né? Foi um pouquinho no conservatório, um pouquinho no teatro, na música, na poesia. Eu fui tateando por tudo que é lugar. Eu ainda nem me encontrei, né? Eu estou nessa questão de aprender ainda, né? Academicamente eu fiz história, mas por gosto de cultura popular, meu TCC foi sobre um cantador repentista, né? E como é que o cantador repentista ele tem esse feeling de contar o cotidiano do sertanejo de maneira tão viva, tão verdadeira, porque às vezes ele é o cara que ele canta. Por exemplo, geralmente é agricultor, vaqueiro, tira leite, trabalha na roça. E como é que ele canta com tanta propriedade o que ele vive? E o que ele canta, as pessoas da plateia se emocionam. Você vê um matuto chorando, você vê essa questão de identificação, de representatividade, né? Foi nesse tema que eu fiz o TCC, aí da pós-graduação foi tentar falar sobre os violeiros que vivem aqui, a questão da migração, eu sou fruto dessa migração, 70% de Guarulhos é migrante e descendente de imigrante. Você falar desse município de São Paulo, sem falar da atuação nordestina na obra, no pesado, né? Aí eu sempre pensei nessa coisa de estar sempre aprendendo e tateando em lugares. Academicamente eu não sigo essa profissão. Eu sou do braçal, né? Eu já fui servente pedreiro, borracheiro, agora eu trabalho como servidor municipal, como agente funerário, né? Coveiro. Então essa coisa de trabalhar no laboral, no braçal e tentar essa vida na escrita, na intelectualidade, é onde eu sempre tateio. Até hoje eu não me encontrei. Se eu sou aquele peão ou eu sou o cara que gosta do estudo, da academia, né? Eu acho que eu estou nesse meio termo. E eu acho que eu estou confortável aí, né? Que eu também trago essa coisa de trabalhar, de saber que a conta vem, de acordar cedo, dessa coisa do nordestino. O nordestino ele vem para cá para trabalho, ele não vem para lazer, né? Eu peguei muito isso dos valores familiares, valores culturais do meu povo, né? Que o povo paraibano é meu povo, né? E essa coisa de quebrar essa barreira de que não vou morrer trabalhando, não, posso estudar, eu posso fazer teatro, né? E acho que é isso, né? Às vezes tem gente que pensa que eu vou ser ator, eu vou ser poeta e viver disso. Não, no mundo de hoje, em Guarulhos, viver de arte, primeiramente arruma um emprego para você pagar suas contas e depois você pode pensar artisticamente. Então acho que pelo fato de eu estar nesse meio termo, eu não fiquei, como é que fala, deslumbrado. Eu não fiquei com aquele encanto, não. Eu falei, eu sei, eu quero fazer arte porque externar o que eu sinto por dentro, né? Aprender com as outras pessoas. Mas também eu tenho essa coisa do racional, que eu preciso trabalhar e qualquer trabalho é digno, sabe? Eu acho que eu estou confortável aí nesse meio termo aí. E vamos caminhando, né? É muito legal ver que esse entre-lugar que você se coloca, né, te levou, por exemplo, a concluir um mestrado numa universidade pública, né, cara? Sim, Quer dizer, e falar na universidade pública é falar de cultura popular. E de cultura popular de Guarulhos. Né? Quer dizer, falar da cultura popular da sua terra numa universidade pública, numa pesquisa acadêmica. Né? Quer dizer, eu diria que você, então, é o cara da cultura popular que, entre aspas, né, ocupou a academia e lá plantou, enfim, colocou bem forte uma árvore da cultura popular, principalmente aqui em Guarulhos, né, porque o campus da Unifesp fica em Guarulhos, né, o campus que você estudou. sim, Então, assim, eu fico muito. Nossa, para mim é muito legal ouvir essas informações. Primeiro, porque é isso, né? A gente não precisa necessariamente estar num lugar que a sociedade fixa para nós. Ou você é uma pessoa do trabalho socialmente menos valorizado, né? Do trabalho, ou você é a pessoa que, o acadêmico, o artista, o poeta, aquela coisa toda, que é uma grande bobagem, na verdade, não tem nada disso. Mas, sim. enfim. E você fala, não, eu sou os dois e não sou nenhum ao mesmo tempo. Eu estou lá a tocar, eu consigo transitar por esses lugares
e, ao mesmo tempo, eu não estou em nenhum desses lugares no sentido de olhar para o outro de fora, porque se eu estou na academia, eu olho para a cultura popular com um olhar externo. Se eu estou na cultura popular, eu olho para a academia com um olhar externo. Você conseguiu a proeza de olhar os dois internamente, né? E, com isso, valorizar os dois. Eu acho que uma pesquisa como a sua valoriza a academia muito e valoriza o universo da cultura popular muito. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Então, no Facebook tem uma página, a editora Letras do Subsolo. Ela está um pouquinho desatualizada porque a gente não está produzindo mais publicação por conta de verba mesmo, né? Uhum. Mas tem um livro recente do Daniel Neves, né? Que é A Ilusão do Parafuso, que ele fala da narrativa de um migrante que vem para cá, né? E encontra os desafios da cidade grande, encontra um amor, né? E eu faço não, eu faço o pós-fácil do livro em forma da poesia de cordel, mostrando o que é o nordestino vir para cá, né, e encontrar essa dureza da cidade grande, né. Nesse livro do Daniel, que está para vender, está vendendo, né, que ele também é do coletivo Editora Letra de Subsolo, tem esse prefácio. Eu já publiquei 2 livros, né, vou até trazer aqui, ó. Esse foi o primeiro, o Cordéis Dedicados, né, de 2016, e o Lamentos Memórias, esse aqui, né? Pela editora. É independente, né? A gente tem uma editora independente, que o selo da Biblioteca Nacional é o nosso colega o Renatão, que tem o título de editor, né? E eu fiz parte como uma coletânea desse que saiu público pela Secretaria de Cultura. Prêmio Literatura Guarulhense, tem umas poesias minhas que eu faço homenagem ao Tonico Tinoco, ao Seu Oliveira, do Favoritos da Catira, né? Seu Oliveira tem uma história em Guarulhos gigante, né? Na questão da catira, da folia de reis e da orquestra de violeiros de Guarulhos, né? Então, agora esses são os 2 únicos exemplares que eu guardei de lembrança, porque por conta da verba eu não estou fazendo mais tiragem, né? Mas assim que tiver disponível, a gente vai estar vendendo em saraus, em eventos. Agora, já que abriu alguns eventos por conta da flexibilização, né? Da pandemia, né? Tomar cuidado, né? Continuar usando máscara. E o blog, tem um blog que é editora letra do subsolo, @blogspot.com.br. Tem a página do Facebook, né? Quem quiser estar conhecendo o trabalho, não tem só eu, né? Tem o Júnior que lançou livro, Renatão Queiroz lançou livro, Daniel, e nós somos desse coletivo. Coletivo independente, que é do nosso próprio bolso que a gente faz essas publicações, com o intuito mesmo de divulgar e fazer com que as pessoas também tenham essa coisa mais fácil, essa coisa mais clara. Você também pode ser um poeta, você também pode escrever o seu livro. Porque tem gente que tem aquela coisa, um livro é só quem tem contato com a editora. Não, não. Você pode ser um trabalhador assalariado, tradicional, e você pode ser um poeta, você pode ter a sua publicação, você pode deixar o seu livro para o seu neto, para a sua filha, né? Um legado para alguém. Pode ter certeza que lá na frente alguém vai se tocar com aquilo que você escreveu, né? Você não precisa ser um best-seller. Você só pode ser você. Mas eu acho que esse assunto que você colocou agora vai ter que ser assunto para outro papo, porque só isso aí já rende 2 horas de papo. Mas, assim, Mariana, eu queria te agradecer muito. Realmente, uma delícia essa conversa. Pô, cara, você deu uma aula para a gente aqui hoje mesmo. Se você se considera um aprendiz, pode ter certeza que nós aprendemos muito com você. Tá Mesmo. bom. Eu agradeço o convite, viu? Eu agradeço mesmo e sempre que precisar, estou à disposição aí. E viva a arte, viva o cordel, viva a poesia popular e vamos valorizar a arte guarulhense, né, Secretaria de Cultura? É isso aí. Você sabe que isso vai passar num canal que é um canal pequeno, o nosso trabalho é pequeno, a gente está crescendo aos poucos, mas é um canal pequeno que também é um trabalho feito de forma totalmente independente, né? A gente está aí produzindo. Mas é engraçado, Maria, porque isso é uma coisa tão legal, que faz a gente conhecer tanta gente. Eu acabei de publicar no blog essa semana um texto de um escritor de Angola, que esse trabalho me propiciou conhecer um pouco
do trabalho dele, porque ele manda texto para mim, enfim, né? Ele manda texto para a gente. Então, assim, para mim, a grande riqueza desse trabalho que eu estou fazendo está aí. É poder fazer essas conexões com as pessoas dos mais diversos lugares e poder fazer uma conexão, por exemplo, com uma pessoa que está sempre, a gente está sempre junto, né, nas lutas, aí, nas militâncias, nos lugares, mas eu acho que foi o tempo que a gente mais teve para conversar mesmo nós dois, assim, sentar e conversar assim, durante tanto tempo, foi esse. Né? Então, conectar mais, inclusive com pessoas que estão tão próximas como você, e com pessoas que estão longe. Então, assim, só agradecimento mesmo, só gratidão por você ter aceitado o convite, Marião. E, e é isso. Eu queria desejar um grande abraço para você. E, e logo, logo, a gente vai conversar novamente, porque pelo que eu vi aqui, pelo que eu senti aqui, daria para a gente fazer pelo menos mais uns 3 ou 4 vídeos só de conversa aqui nessa história. Opa, beleza. Vamos caminhando. Eu agradeço o espaço, né, a oportunidade e valeu aí pelo convite. Fiquei feliz também, né? E vamos caminhando. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Esse foi o Mário Cabral, gente. Bom, gente, essa foi a conversa que eu tive com o Mário Cabral. Na verdade, se pudesse, eu conversaria por mais horas, horas e horas, porque realmente a gente tinha muito assunto para conversar. Como vocês viram, a gente ainda tinha muito assunto para conversar. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para comentarem o vídeo, compartilharem, curtirem, né? Esse tipo de engajamento ajuda a gente aqui no algoritmo do YouTube, né? Então, compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritas ou inscritos, se inscrevam no canal. Se já se inscreveram no canal, apresentem o canal para as pessoas que vocês conhecem. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, curtam nossas postagens no Instagram, no Twitter, no Facebook. Criem esse engajamento para que a gente possa ampliar o nosso público, ampliar o nosso número de inscritos, ampliar o nosso número de seguidores, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse nosso espaço de reflexão sobre arte, sobre literatura, que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito para cada uma de vocês e para cada um de vocês, tá bom? E quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo, tá lá no nosso blog, enfim, é só clicar lá e ver de que maneira você pode contribuir, que presentinho você vai querer ganhar, enfim. Vai lá, confere a nossa campanha, porque está muito legal e vai ser muito importante para a gente poder fortalecer o nosso trabalho como a gente precisa, tá certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.